Já caímos na estrada, paramos aqui para mostrar o Monte Pascal. E ali tem uma formação legal, ó. Algumas montanhas. Legal mesmo. Dá para imaginar a altura que era a terra aqui, ó. Quando tudo isso daqui era uma parte só, né? A gente ficaria naquela altura lá. Aí com a chuva, a erosão, a terra vai formando essas montanhas aí. Então é isso aí, vamos começar o dia na estrada, sentido Minas Gerais. A gente está na BR-101. A gente decidiu ir para Minas. Então agora acabou praia. Minas não tem mar, vambora. Então agora a gente vai cruzar a fronteira entre Bahia e Minas Gerais. Já estamos entrando no estado de Minas Gerais. E olha só esse caminhão cegonha da frente. Ele tá carregando uns carros, ó. Ele desvia das árvores e entra lá na outra pista, pra não bater os galhos no carro. Quando passa uma árvore, ele entra lá na outra pista. Ele tá saindo toda hora da pista. Olha lá, saiu, ó. Olha o carro vindo de frente lá. Eita. Tudo pra proteger o carro. Olha lá. Tá doido. Tudo pra proteger o carro, pra chegar novinho aí, pra você poder comprar o carro sem risco lá. A gente deu uma paradinha em Carlos Chagas, Minas Gerais já. Enquanto o notebook carrega, já vou aproveitar e fazer um vídeo nessa cidade aqui. Por quê? Porque Carlos Chagas foi uma personalidade muito importante para o país e para o mundo. Chegamos na cidade de Carlos Chagas. Tem um letreiro aqui com o nome dele. Uma pracinha. Vou mostrar a igrejinha ali. Olha aí. Letreiro grandão. A gente dá uma paradinha aqui porque essa cidade aqui, ela tem o nome de um cientista, professor, bacteriologista, infectologista, pesquisador, e aí por diante vai. Porque o cara foi muito importante mesmo pro país e pro mundo. E essa cidade aqui, ela deu o nome em homenagem, o povo aí colocou o nome de Carlos Chagas justamente para homenagear esse pesquisador brasileiro que foi tão importante. A gente vai dar uma voltinha aqui. Eu vou ali na igrejinha aqui, ó. Bem aqui tem a igrejinha. Cidadezinha aqui é bem pequenininha. Minas Gerais. Bem cuidadinho. Tem uns banheiros aqui que eu acho que vai rolar uma festa. Ou tá rolando, já rolou. Tô sabendo não. Olha que legal. Mesinha, tem um xadrez aí. Uma daminha. Então, o que acontece? Carlos Chagas, ele entrou aí como um recordista mundial. Ele ganhou muito prêmio mesmo, mas não foi pouco não. Foi muito prêmio. E por que eu parei aqui? A gente ia passar reto, né? Por que eu parei aqui? Porque esse tipo de gente, personalidade assim, é esquecida. Ninguém sabe quem que é Carlos Chagas. Só sabe porque ainda deram o nome da doença, né? Da doença de Chagas, que é o sobrenome dele,
Então as pessoas só conhecem por conta disso. Porque senão ninguém saberia o que é Chagas ou Carlos Chagas. E por que ele ficou tão famoso? Eu digo que ele é um recordista, porque ele foi um pesquisador e a pesquisa dele ele foi a única pessoa no mundo até hoje. Isso eu tô falando mais de 100 anos atrás. Ele foi a única pessoa no mundo que ele conseguiu descobrir a doença, descobrir o vetor, descobrir o parasita. Ele conseguiu descobrir o ciclo completo da doença e como curar essa doença. Então ele conseguiu descobrir de onde vem, o que causa, o sintoma e o tratamento. E isso ninguém conseguiu no mundo até hoje, porque normalmente a pessoa ela faz o que? Descobre a doença, né? Que a gente teve aí esse problema que veio da China há pouco tempo atrás, uns 5 anos atrás. Então a pessoa ela descobriu o que? Ah, é um vírus, só tem cura. Como cura? Da onde veio? Ninguém sabe, até hoje ninguém sabe. Então ele conseguiu fazer esse ciclo completinho. Isso daí há 100 anos atrás. Então o cara é um gênio. E tem outra, ele por conta disso, por ser parasita, né? Então ele acabou criando aí um setor de infectologia. Isso foi tipo assim, como que eu posso dizer? Ele criou um setor de enfermaria que tratava só disso daí, que tratava só de doenças infecto, doenças bacterianas, esse tipo de problema. A igrejinha, e pelo que me parece o relógio tá funcionando. E eu acho que a festa vai ser aqui, ó. Ou já foi. Não dá pra saber se o pessoal tá montando ou se eles estão desmontando. A impressão que eu tenho é que eles estão desmontando. É isso mesmo, já foi a festa. E olha só, que igrejinha cara de Minas Gerais. Cara de Minas Gerais isso aqui. Eu vou mostrar uma coisa aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Vou entrar aqui. Pilar verde. Não tem ninguém, tá vazio. Aqui também a gente tá na Rota das Pedras Preciosas. Carlos Chagas faz parte aí dessa rota, porque nessa região aqui tem muita pedra que é considerada preciosa. Como eu disse, a cidadezinha é bem pequena, tem 18 mil habitantes aí, mais ou menos. E o tipo de turismo que ela oferece não é o tipo de turismo que a gente pratica, que é rapel, voo livre, voo de asa delta, esse tipo de turismo. Então é claro que a gente não vai fazer nenhum desses. Se porventura a gente achar alguma lojinha de pedra preciosa, a gente mostra. Mas creio eu que não. Creio eu que não tem não. Eu ia mostrar o letreiro aquela hora, até esqueci, passei direto. Aí, Carlos Chagas. E aqui tem um corredor aqui de comércio, de barraquinha, uma praça. E o centro já é pra cá, ó. Ali já fica as lojas já. E tem um problema que a gente encontra em Minas Gerais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por aqui. Vou conseguir mostrar ali, ó. Quem não assistiu o vídeo de Minas Gerais, foi o primeiro vídeo que a gente fez. Foi lá em Poços de Caldas. A gente ficou menos de 24 horas em Poços de Caldas. Mas é por conta disso aqui, ó.
Não só por conta disso, né? Porque Poços de Caldas é um lugar de turismo muito exploratório. Mas, vamos ver se daqui dá pra ver. Minas Gerais é conhecido por conta disso aqui, ó. Olha lá as casas onde tá, lá em cima. É muito morro. É muito barranco. E todo lugar que a gente passou aqui por Minas é assim, ó. É morro mesmo. A gente parou no parquinho aqui, mas o Miguel não gosta mais de parquinho de areia. É pra acabar mesmo, né? E por incrível que pareça, antes ele gostava, agora ele não gosta mais. E só tá aparecendo parquinho de areia. E a Amanda comprou um pão de queijo ali. Mineiro mesmo. Tava um cheiro de pão francês. Eu falei pra Amanda, nossa, o mercado ali, acho que tá assando um pãozinho francês. Tá saindo agora. Ela foi lá buscar, não era não. Sai igual pão francês em São Paulo, né, Amanda? Mas é pão de queijo, né? É pão de queijo. E olha o tamanho do pão de queijo. Eles vendem pra você mesmo servir. É um pãozão de queijo chique mesmo. A Amanda falou que sai igual o pão francês quentinho na padaria lá em São Paulo. Vamos comer um autêntico pão, um pão de queijo mineiro mesmo. Que a gente comeu um pão de queijo lá no Graal, mas parece que não era... Não. Acho que, sei lá, acho que era meio que industrializado o negócio mesmo. E já tá aqui, ó, o café com leite. E o pãozinho de queijo. E olha o tamanho da garrafa. Olha o tamanho da garrafa que o Miguel comprou. Olha só. 200 ml e a tampinha é bem pequenininha, né, bebê? É bebê esse garrafa. É bebê? E vamos comer esse pão de queijo, ver se é bom. Ah, é bom mesmo. Bem diferente, assim. Não, aquele que a gente comprou no Graal lá. Quando a gente entrou em Minas Gerais, a gente comprou, parou num Graal. Paramos pra dormir no Graal e compramos. Mas, nossa, nada a ver. Esse aqui é bom mesmo. Será que o pessoal consome ele igual o pão francês? Igual a gente consome pão francês? Eu acho que sim, porque muita gente tava lá pra pegar. E ele fica como se fosse no pão francês, assim, tipo... Tem uma gôndola do pão francês e tem uma gôndola dele, sabe? Se rechear ele fica bom mesmo. Não, só assim já é bom. Não, assim já tá ótimo. Mas é bem gostoso. É isso aí. Já começamos a achar os autênticos mineiros mesmo, né? Esse é o meu, hein? E café com leite também tem tudo a ver com Minas. Teve um problema que teve em São Paulo, uma revolução que teve em São Paulo famosa. Já falei num dos vídeos aí, em uns vídeos eu já falei. Que chamava café com leite. Que era os produtores de café de São Paulo com os produtores de leite de Minas Gerais. Acabou numa revolução aí que contra a ditadura. E o pão de queijo. Um solzão de quase 40 graus. Meu Deus, que sol é esse? Tá 38 graus no termômetro. Vamos tomar um cafezinho com pão de queijo aqui, de Minas mesmo. Então, como a gente acabou de entrar aqui em Minas, estamos bem na divisa ainda. Andamos um pouquinho tempo aqui dentro de Minas. Minas é um estado grande. E a gente vai se aprofundando mais aí pro estado, sentido Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital, né? E vamos andando, vamos ver. Eu acho que hoje a gente chega em Teófilo. Vou gravar um vídeo lá, legal também. Aqui eu vim pra gravar, mas o que eu tava imaginando não deu certo.
Pelo menos deu certo o pão de queijo. Então é isso aí, deixar guardado, né, de lembrança. E espero que o YouTube indique para bastante gente aí conhecer um pouquinho da história de Carlos Chagas. Bem superficial mesmo, né? Ele tem o nome da doença, além de ser Chagas, popularmente conhecido como mosquito barbeiro, porque normalmente a região da picada sempre era no rosto. É um besouro, sim, um inseto, e ele pica e ele carrega tipo vamos dizer assim, que é uma lombriguinha, né? E ele faz o cocôzinho dele e pica. Até aí tudo bem. Só que o problema é quando a pessoa vem e coça. Aí é onde introduz aquele vírus, aquela lombriguinha, eu acho que é protozoária, e entra na corrente sanguínea e a pessoa acaba se infectando. E é uma doença que não tem cura. Então a gente deu uma voltinha aqui. Cidadezinha bem pequena, bem simplesinha mesmo. Aqui é como se fosse uma praça central. Ali tem uma casinha, praça do fórum. Aqui é o fórum. E ali é a igrejinha. Tem até uma casinha aqui, deve ser do Papai Noel, fim de ano, né? Bem pequenininha. E é isso aí, ó. O comércio fica de frente com a praça, a igreja, o fórum. É uma configuração bem diferente do que a gente já viu. Bem diferente mesmo. A cidade ser assim, nesse tipo assim, uma praça diferente, estranha, né, pra gente que é acostumado. E olha ali o que eu tava falando, as ruas. Já tem um subidão aqui, ó, uma ladeirona aqui, ó. Então, quando a gente entra nessa região, a gente já se depara com Pirambeira, Minas Gerais. Eu fui até criticado aí por conta do vídeo lá que eu fiz em Minas Gerais, lá em Poços de Caldas, porque eu falei mal da cidade. Mas não é porque eu falei mal, é porque lá realmente é para turista rico, né? E a gente foi embora com uma má impressão de Minas. Falamos, não, a gente vai voltar em Minas, vai em outra cidade, quando tiver tempo vai em outra cidade, pra tirar essa má impressão, que a gente sabe que o estado de Minas é muito rico, tem muita história, e não vamos levar isso daí pro resto da vida, não. Então é isso aí. Já conhecemos um pão de queijo top, hein? Termômetro marcando 36 graus agora. Meu Deus. Vou mostrar aqui o busto. O grande cientista brasileiro Carlos Chagas, 31 de janeiro de 1973. Tá aí. O município aqui hoje chama Carlos Chagas, em homenagem aí, né? Lógico, eu já falei. Mas antigamente ele era conhecido como Urucu, porque tinha muito aquela árvore de urucum aqui, né? Eu esqueci o nome agora, mas é coloral, né? Urucum. E era conhecido o município aqui, era para se chamar Urucu. Aí ele mudou o nome para Carlos Chagas, para homenagear o cientista. E hoje a cidade de Carlos Chagas é conhecido por conta dos boizinhos. Eles consideram aqui a capital nacional do boi. Na verdade aquela ali é a vaca, tá? Esse aqui é o boi.
E se você tem dúvida, eu vou mostrar. Olha lá. Falei que é a vaca? E aquele ali é o boi. E a gente tá saindo Carlos Chagas. Vamos continuar nossa viagem. 36 graus. Estamos saindo da capital nacional do boi. Vamos embora.